Bom dia a todos vocês, bem-vindos ao Beit Midrash virtual do Beit. E, conforme costume, nós vamos iniciar com o toque do shofar. E eu tinha dito a vocês que iria explicar aqui os meus assessores, os meus ajudantes, nesses momentos, nas nossas rezas, principalmente no período de festas, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, quando nós evocamos nossos méritos, ou méritos dos... E às vezes nos faltam méritos suficientes, então nós evocamos os méritos dos nossos antepassados, dos nossos grandes profetas, dos nossos grandes líderes e mestres espirituais, etc. E entre os méritos que nós evocamos, nós pedimos a Deus, assim na prece famosa do Avinu Malkeinu, Aseh leman olaleinu vetapeinu. Deus, se não for por nós, faça pelas nossas crianças, faça pelos nossos filhos, nossos pequeninos. E, como se diz, faça por aquelas crianças que estudam Torá, essas crianças que são puras e inocentes, que não têm malícia e que não pecaram. Talvez nós estejamos ainda com uma ficha suja, mas essas crianças puras, elas têm uma ficha límpida. Então nós evocamos, assim como nós evocamos os méritos dos nossos santos mestres, nós também dizemos: Deus, se não for por nós, faça pela pureza deles. Então, por isso, eles estão aqui me ajudando nesses dias, na hora do toque do shofar, que nós vamos iniciar agora. Thank you guys. Bye. Muito bem. E vamos começar lembrando que hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia 18 do mês de Elul. Hoje, portanto, é Chai Elul. E Chai Elul, não apenas porque é bonito, Chai significa vivo em hebraico, etc., e o Chai é sabido que é um número especial, 18, não é? Que representa, está associado com vida, vitalidade. Mas mais do que isso, Chai Elul é o dia do aniversário de nascimento de duas grandes luminárias do judaísmo. Dois astros que iluminaram a história judaica e que eles têm um impacto contínuo, principalmente nos últimos 300 anos, e que eles têm um impacto contínuo, positivo para todos nós, sobre todos nós. Hoje é o dia do aniversário de nascimento do Rabbi Israel Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, que é o fundador do Hassidismo, do movimento hassídico, com todos os benefícios que a Hassidut nos traz e continua trazendo. Então hoje é o dia que a alma sagrada do Baal Shem Tov desceu, veio para esse mundo. E hoje também, décadas depois, se tornou também o dia do aniversário de nascimento do Rav Shneur Zalman, o autor do Tânia e o autor do Likutei Torá, de onde nós estamos extraindo esses ensinamentos que estamos estudando, os textos sagrados baseados nos seus discursos racídicos, nos pronunciamentos que ele fez, depois compilados nessa obra clássica especial, Likutei Torá. Então tudo isso é do Rav Shneur Zalman, que com as suas obras ele iluminou literalmente o judaísmo em todos os sentidos, e tudo isso tem uma influência muito grande para nós, não só nas gerações passadas, mas até o presente, e nós temos certeza até a chegada de Mashiach. E graças a esses ensinamentos,
é que também nós vamos apressar e agilizar a vinda de Mashiach, conforme é conhecido o relato que o Baal Shem Tov conta numa carta para o seu cunhado, que então já estava na Terra Santa em Israel, Rab Gershon Kitover. Ele conta que no Rosh Hashanah de um determinado ano, próximo ao seu falecimento, ele teve uma Aliyata Neshama, ele teve uma ascensão da sua alma, durante a reza, o Rosh Hashanah, no dia sagrado, coisas que tzadikim, pessoas muito elevadas, espiritualizadas, eles vivenciam essas experiências, e ele conta que a sua alma se elevou de tal forma até chegar no departamento de Mashiach, por assim dizer, onde se encontra a alma de Mashiach. Então ele fez a Mashiach, a alma de Mashiach, a pergunta óbvia, em Matai Ka'ateimar, quando o Senhor vai chegar? E a resposta que ele recebeu de Mashiach, Leksheyafutzu Mainotecha Chutza, quando as tuas fontes, os teus ensinamentos, as tuas mensagens do Baal Shem Tov, da Hassidut, se espalharem, se disseminarem para fora, por toda parte, em todo lugar, em todos os níveis espirituais, quando isso se espalhar por todo o mundo, então o mundo estará pronto e preparado para a chegada de Mashiach. Portanto, nós vemos que a chegada de Mashiach está intimamente ligada à disseminação dos ensinamentos racídicos, como também dos ensinamentos místicos da Kabbalah, conforme já trazido no Zohar também. Então, o dia de hoje é um Yom Tov, é um dia muito propício, um dia especial, um dia iluminado, dia do nascimento de dois grandes mestres dessa envergadura, e é sabido que no dia do nascimento o mazal da pessoa se fortalece, só que essas pessoas não eram indivíduos particulares, eram pessoas que ocupavam uma posição, seja com seu trabalho, sua missão espiritual, eles não só eram líderes comunitários, mas eram líderes de todo o povo judeu, de todo o povo de Israel, e não só dos seus contemporâneos, mas eles continuam liderando e influenciando gerações e gerações, como vai ser até a chegada de Mashiach muito em breve. Portanto, não é só o mazal deles que se fortalece nesse dia, mas o mazal de toda a geração, de todos nós, porque todos nós estamos ligados e vinculados a eles, todos nós bebemos das suas fontes, todos nós estudamos os seus ensinamentos, todos nós nos inspiramos e nos motivamos a partir das suas mensagens. Então hoje é um dia de um mazal muito forte, é um dia de uma sorte positiva, um dia de bom agouro, um dia para boas notícias, para coisas positivas, um dia de muita energia positiva que nós devemos aproveitar. E nada melhor do que isso, e na realidade a forma mais genuína de nos ligarmos às almas sagradas desses santos mestres é através do estudo dos seus ensinamentos. Então nós estamos aqui debruçados sobre os textos do Rav Shneur Zalman. E cabe ressaltar que o próprio Baal Shem Tov, Rav Israel Baal Shem Tov, ele mesmo não deixou escritos. Ou seja, ele não escreveu livros, ele não deixou obras escritas. Isso também é algo muito curioso, porque o Arizal, aquele que viveu cerca de 250 anos antes dele, o grande cabalista Rabbi Yitzhak Luria, ele também não deixou escritos dos seus ensinamentos cabalísticos. Quem transcreveu os seus ensinamentos foi o seu discípulo principal, Rav Chaim Vital. Da mesma forma, também os ensinamentos que nós temos do Baal Shem Tov foi aquilo que nos chegou através dos seus alunos. E mestres sagrados explicam que existem alguns tipos de tzadikim que eles são tão elevados e que os seus ensinamentos são tão profundos e ilimitados que eles não se comportam, eles não podem ser captados e comportados dentro de palavras ou da palavra escrita, porque a palavra, mais ainda a palavra escrita, ela é limitativa. Portanto, havia alguns tzadikim cujas almas e cujos ensinamentos eram tão poderosos, tão grandes, que eles eram transmitidos apenas verbalmente. Por isso, tanto o Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, como também o Baal Shem Tov, não deixaram ensinamentos por escrito, deixaram de forma verbal, mas incrível, tanto num caso como em outro, a influência por gerações, por séculos que ambos têm. E também é importante notar e ressaltar
que o Rab Shneur Zalman, o sucessor do Baal Shem Tov, aquele que continuou o legado do Baal Shem Tov, expandindo o Hassidismo, foi o seu discípulo principal, Rab Dover de Mezrich, o chamado Magid de Mezrich, aquele pregador, o orador de Mezrich, o Magid de Mezrich. Ele foi o sucessor do Baal Shem Tov, segunda geração do Hassidismo. Já o Magid de Mezrich, ele tinha dezenas de alunos, né, alunos muito elevados, e entre eles havia o Rab Shneur Zalman, que era dos alunos mais jovens do Magid de Mezrich, mas ele também acaba praticamente sucedendo o Magid de Mezrich, acaba ocupando as posições principais nos locais principais do judaísmo europeu daquela época. Rab Shneur Zalman prossegue com essa missão sagrada, com esse trabalho de disseminar o Hassidismo. E por isso o Rab Shneur Zalman, ele se autodenominava, ele se considerava neto do Baal Shem Tov. Ele chamava o Baal Shem Tov de Zeide, seu avô. Ele não era um neto físico, natural, né? Mas em termos de ensinamentos e de legado, assim também se diz o Magid de Mezrich, se diz como ele era o discípulo principal do Baal Shem Tov e acabou se tornando o seu sucessor. Então ele era considerado como se fosse o filho, o que deu continuidade ao Baal Shem Tov, como se ele fosse o filho do Baal Shem Tov, e portanto o Rab Shneur Zalman, que era o discípulo do Magid de Mezrich, por tabela ele se considerava, portanto, o neto do Baal Shem Tov, que era o mestre do seu mestre, o mestre do seu mentor. E é sabido também aquilo que é trazido no próprio Tânia, em vários escritos, e também por outros mestres racídicos, que a essência dos ensinamentos contidos nas mensagens do Rab Shneur Zalman são os ensinamentos do Baal Shem Tov, ou seja, onde se revela, onde se manifesta, onde se expressa e se divulga os ensinamentos sagrados do Baal Shem Tov, nos escritos e nos discursos racídicos do Rab Shneur Zalman. Portanto, com esse estudo que nós vamos continuar fazendo hoje, nós vamos estar conectando de forma mais intensa, acentuada ainda a nossa alma, tanto com o Rab Shneur Zalman, aniversariante do dia de hoje, como também com o mestre do seu mestre, aquele que era, por assim dizer, o seu avô espiritual, com a alma sagrada do Rabbi Israel Baal Shem Tov. E vamos lembrar aquilo que já mencionamos, que os livros racídicos dizem que a partir de hoje nós entramos numa reta final e começa um período muito especial. O mês de Elul é um mês de tshuvá, de reaproximação a Deus, um mês muito propício. Nele brilham e iluminam os 13 atributos de misericórdia. O rei está no campo, com tudo aquilo que nós já estudamos anteriormente, mas toda a grandeza e importância desse mês se acentua mais ainda nesses últimos 12 dias do ano, a partir de hoje, a partir de 18 de Elul até véspera de Rosh Hashanah, o último dia de Elul, o último dia do ano, nós vamos contar 12 dias até a sexta-feira que vem, não essa próxima, e cada um desses 12 dias tem um peso muito especial. Se fala que cada um desses 12 dias corresponde a um mês inteiro do ano que está terminando. Seguindo a ordem, portanto, o dia de hoje, Chai Elul, corresponde ao mês de Tishrei, do ano de 5.780, o ano que está expirando. Amanhã, 19 de Elul, corresponde ao segundo mês do ano, do início do ano, que é o mês de Cheshvan, e assim por diante. E os nossos livros dizem que em cada um desses dias nós temos o poder, nós temos a habilidade de consertar e retificar aquilo que foi falho, aquilo que faltou, compensar aquilo que faltou no mês inteiro. Ou seja, cada um desses dias, vezes 30, ele tem um peso extraordinário, fabuloso. Não é? Ele tem um peso de 30 dias, ou seja, nós temos a possibilidade em um dia compensar um mês inteiro, retificar e consertar um mês completo do ano que está terminando. Então isso é uma super oportunidade, mesmo que talvez no decorrer do ano fomos um pouco relapsos em termos espirituais, ou cometemos falhas, e esse é um ano muito difícil, os últimos 6 meses mais ainda,
Então, faltou às vezes completar algo, complementar. Então, agora nós temos um intensivão espiritual, nós temos a oportunidade, em 12 dias, de retificar e consertar o ano inteiro, que está terminando, para nós chegarmos com a ficha limpa completa em Rosh Hashanah, e para nós já assegurarmos de forma definitiva, Aktivá Chatimá Tová, que sejamos inscritos e selados para um ano bom e doce, um ano cheio de saúde, de alegrias, de boas notícias, de sucesso, de prosperidade, de todas as coisas boas que virão para todos nós, se Deus quiser. Então vamos para o nosso texto, para o nosso estudo. Então, voltando ao que nós estávamos vendo ontem, e só recapitulando, o trecho final, quando ele nos dizia, Yadua sheikar inyan Rosh Hashanah, o Gilui Malchuto Yitbarach, como nós já explicamos, o principal conceito envolvido em Rosh Hashanah. O principal trabalho espiritual nosso consiste em quê? Em revelar o reinado divino sobre o mundo, sobre o universo, sobre a humanidade, sobre todos e cada um de nós. Esse é o trabalho nosso em Rosh Hashanah, coroar Deus como Rei, que Ele, ou seja, estabelecer de forma definitiva, de forma real, para nós, que nós assumamos que Ele é o Rei do Universo e que nós nos conduzamos de acordo com isso, né? De forma alinhada e compatível com isso. Fiche Omrim Bitfilat Rosh Hashanah, conforme a gente diz e repete, enfatiza nas rezas de Rosh Hashanah na nossa liturgia. Meloch halaolam kulo bichvodecha, a gente pede a Deus, Deus, reine sobre o mundo todo com teu esplendor. Nas brachot, tanto da reza como no Kiddush, etc., nós dizemos Melech al kol haaretz, enfatizamos mais do que todas as outras ocasiões do ano que Deus é o Rei da Terra, o Rei do Universo, Ele é o Rei sobre tudo, todo o Universo. Na linguagem dos nossos sábios no Talmud, que Deus mesmo fala, Ele nos dá a forma, Imru lefanai malchuyot, digam e recitem versículos, palavras de malchuyot, de soberania, que evocam a soberania divina, nesse dia de Rosh Hashanah, e de tal forma, assim, que deixe tamlichuni alechem, vocês irão me coroar como Rei sobre vocês. Klomar, ou seja, o serviço espiritual nosso em Rosh Hashanah consiste em coroar a Deus sobre nós. Isso significa subordinar a nossa vontade, nossos interesses, nossas paixões para Deus, querer que a vontade dele prevaleça e decidir isso firmemente, de forma consistente, de forma concreta. Né? Dessa forma, dessa maneira, nós estamos coroando a Deus como Rei. Né? Sei que não sou eu o Rei do mundo, o dono do mundo. Não, o mundo tem outro. E por isso não é a minha vontade, a minha paixão, o meu desejo que deve prevalecer e sempre, o meu ego. Não. Rosh Hashanah é o momento de nós abaixarmos a cabeça humildemente, de nós deixarmos de lado nossa arrogância, nossa prepotência, nosso sentimento de autossuficiência e etc. E voltar às origens, nos conscientizar que nós somos criaturas, somos seres humanos de carne e osso, criaturas mortais, e nós estamos nas mãos de Deus. Deus, Ele é o Criador, Ele é o provedor, Ele é o juiz também, etc., mas o mundo todo e cada um de nós depende de Deus, e nós devemos, e esse mundo também tem um propósito e um objetivo, e meu objetivo aqui, portanto, não deve ser apenas aproveitar a vida ou me divertir ou etc. A pessoa pode se divertir, sem dúvida, mas tem que saber que tem um propósito, tem uma missão, tem uma razão de ser, porque cada um de nós está aqui. Isso está vinculado ao propósito divino na criação. Isso significa coroar a Deus como Rei. Behainu, ou seja, לפי שבכל ראש השנה, הקדוש ברוך הוא מסלק כביכול את רצונו להיות מלך העולם. הוא מחכה לתפילתם ובקשתם של בני ישראל, מלך העולם כולו, גלה כבוד מלכותך עלינו. Como a gente já explicou também anteriormente, por assim dizer, o contrato que Deus tem conosco, Criador,
com a criatura é um contrato com uma carência, com uma duração de 1 ano. Ele não tem uma duração maior. Ele fala, sabe o quê? A carência, o contrato vai ter duração de 1 ano. E a cada ano, no final do ano, nós vamos ver como está a situação e dependendo disso nós renovamos ou não esse contrato. Então, como a gente já explicou anteriormente, o ato da criação por parte de Deus é um ato totalmente altruísta. No Gênesis, quando Deus criou o mundo, ele criou isso bechesed chinam, por uma bondade genuína, desinteressada. Não é que Deus criou o mundo porque ele tinha alguma necessidade, uma carência, Deus nos livre. Deus é onipotente, Deus é todo-poderoso, Deus é perfeito, Deus não tem necessidades, não tem carências, ele criou o mundo não para o seu bem, para a sua necessidade, para o nosso bem, porque Deus é bom, e teva hatov lehitiv, e a natureza do bom é fazer o bem, e para fazer o bem ele precisa ter para quem fazer o bem, por assim dizer, e Deus queria nos beneficiar, e nos beneficiar da melhor maneira, por isso ele criou esse mundo, com essa finalidade de nos beneficiar. No início ele criou sem outra justificativa, ou seja, não é que não havia criaturas para ter mérito próprio. Então, não foi pelo nosso merecimento que Deus criou o mundo. Tudo estava ainda no potencial, a gente não tinha sido criado, não sabia no que ia dar. Então, na primeira vez, Deus criou por iniciativa própria, mas a partir de então ele estabeleceu que a cada ano a renovação da vitalidade da energia divina aplicada sobre o mundo, que é isso que dá existência a todas as criaturas, como a gente comentou ontem. Isso que dá vida, vitalidade a todos os seres, de todos os reinos, inclusive até seres espirituais. Tudo isso vem de Deus. Mas se diz que a partir de então, isso depende de uma certa reciprocidade. Isso depende do nosso merecimento. Isso depende das nossas atitudes, particularmente nesse período, no dia de Rosh Hashanah. Então, isso que Deus estabeleceu, que a cada ano se fizesse uma medição, uma avaliação, vamos ver como as coisas estão andando. Será que o propósito da criação está sendo atingido? Será que nós estamos nos aproximando do objetivo? Deus fala, tudo bem, eu dou para vocês existência, vida, saúde, parnussa, sustento, etc. Mas que uso vocês estão fazendo disso? Será que o ser humano está realizando a sua missão, cumprindo o seu papel? Será que cada um de nós está se aproximando daquilo que é o objetivo da existência? Então se diz que o ano todo nós vivemos, entre aspas, às custas da cota de energia divina que foi estabelecida no Rosh Hashanah do ano passado. E todo ano, quando chega a véspera de Rosh Hashanah, o anoitecer de Rosh Hashanah, naquele instante aquela cota expira. E ela é retirada de sobre o mundo, de sobre as criaturas. Ou seja, todo Rosh Hashanah, Deus retira a cota anterior do ano passado, a cota de vitalidade, de energia do mundo, para as criaturas. E Deus espera, ou seja, essa energia que Deus aplica é algo, é claro, voluntário. Não há nada e ninguém que lhe obrigue a fazer isso. Como nós falamos, Deus, desde o início, ele criou por vontade própria o mundo, também tampouco por necessidade, vontade própria. E aqui, essa vontade, ou seja, Deus criou o mundo com a sua vontade e com um propósito. Mas o que acontece se essa vontade divina não esteja sendo preenchida? Ou se esse propósito da criação não está sendo atingido, ou talvez pior do que isso, muito pelo contrário. Deus nos livre que a humanidade ou a gente esteja se afastando disso. Então se fala que Deus, não há nada, ninguém que o obrigue a ficar dando manutenção para esse mundo, ou dando vitalidade e energia. No término de quando termina o ano véspera de Rosh Hashanah, Deus retira a sua vontade, que através dessa vontade dele emana a energia vital para o mundo. Então essa vontade de reinar sobre o mundo, Deus retira, recolhe. E o que vai ser no próximo ano? Então, Deus aguarda e espera, por assim dizer, ele se coloca numa postura reativa. Ele diz, vamos ver como, particularmente, como as pessoas vão agir, e particularmente como Bnei Israel, como os Yehudim vão se comportar, que atitude eles vão assumir, e ele aguarda e espera as nossas rezas, as nossas preces,
Quando nas nossas rezas, nesse período, nós vamos pedir e suplicar, Deus, nós queremos você presente nesse mundo e de forma revelada e evidente. Nós não queremos que esse mundo pareça uma selva, nós não queremos que o mundo pareça abandonado à mercê do destino. Não, nós pedimos, Deus, Meloch Alaolam, reine sobre o mundo de forma revelada. Ou Galek Vod Malchutcha Aleinu, revele o esplendor do teu reinado sobre nós. Então, quando nós, ou seja, Deus quer, por assim dizer, um acordo recíproco, win-win. Deus fala, para isso dar certo e funcionar, os dois lados têm que querer. Como num relacionamento conjugal, etc., para que haja harmonia e para que isso floresça, etc., então é necessário que as duas partes envolvidas queiram, estejam interessadas, desejem e, quem sabe, até na mesma intensidade. Então aqui Deus diz, como a gente falou, já que Deus não precisa do mundo, do universo, não é que ele se realiza com isso, isso não lhe acrescenta nada, porque ele já é perfeito por si só, ele é intrinsecamente perfeito e completo, então ele não precisa disso. O que vai lhe fazer querer, ou seja, para Deus até é um rebaixamento de certa forma, se envolver com criaturas tão banais, medíocres, falhas como nós, etc., não é? Deus infinito e ilimitado. Então, por que Deus vai se restringir, vai se limitar, vai descender até esse plano para tratar desse mundozinho, que para ele tudo isso é insignificante, etc. Então, precisa ter um motivo, motivação, um motivo para essa ação. Isso precisa vir da vontade. O que desperta a vontade divina de reinar sobre o mundo, de dar vida, energia vital para o mundo e de, enfim, tocar para frente? Isso depende de nós expressarmos e manifestarmos a nossa real vontade. Ou seja, quando ele percebe que nós, do nosso lado, também queremos e desejamos isso. De fato, nós não queremos apenas... Sabe o que? Eu quero estar livre, solto, fazer o que eu bem entendo, o que me dar na bola, eu quero fazer o que eu quero me liberar, tudo que eu desejo, o que vem à frente. Não. Quando a pessoa, por mais que isso parece muito convidativo, parece muito agradável, mas quando a pessoa renuncia até ao seu ego, seus interesses, paixões, para dizer, Deus, o que eu quero na verdade é que a sua vontade prevaleça aqui nesse mundo. Quando nós expressamos isso como nossa vontade genuína, né? Então Deus fala, eu não preciso disso. E, por assim dizer, ele estabelece algo muito democrático, porque ele poderia reinar, entre aspas, sobre nós na marra, não é? Mas não é o desejo dele, não. Deus fala, olha, nós só vamos continuar esse contrato, não é, em comum acordo, desde que seja interessante para ambas as partes, desde que os dois lados assim desejem, os dois lados queiram isso de verdade. Então, o que faz Deus querer? Quando ele vê que nós queremos a sua presença no nosso mundo, nós queremos a sua presença nas nossas vidas, nós queremos ele dentro da nossa existência. Quando a gente demonstra esse sentimento, a nossa vontade de tê-lo de forma revelada, reinando aqui nesse mundo, então é isso que vai estimular e despertar, por assim dizer, a vontade em Deus de renovar o contrato, de nesse ano também, a partir desse Rosh Hashanah, mandar uma cota grande, bonita, etc., de vitalidade, de energia para o mundo, para todas as criaturas, que isso vai se traduzir em todos os tipos de bênçãos que necessitamos. Mas isso depende da vontade recíproca. Por isso se fala que Bnei Israel, al-Dei Tfilat Bnei Israel Avodatam, através das preces de Bnei Israel e o seu serviço espiritual, trabalhando consigo mesmo, se conscientizando, interiorizando esse sentimento de forma genuína, Bekabalat Ol Malchuto Yitbarach Aleinu. O que significa coroar a Deus como rei? Significa eu me subordinar a Ele, eu aceitar estar subordinado a Ele. E o que isso significa? Isso não é só teoria. Significa simplesmente
que eu estou disposto a abrir mão das minhas vontades, das minhas paixões, quando a minha vontade entra em conflito com a vontade de Deus, com aquilo que Ele estipulou na Torá, ou os meus desejos não combinam com os padrões éticos, morais do que é certo e etc., o que é bom de acordo com a vontade divina, então eu me subordinar a Deus significa que eu vou abrir mão da minha vontade, das minhas tendências e inclinações para fazer prevalecer a vontade de Hashem. Isso significa coroar a Deus como rei sobre nós. E não porque Ele me obriga, não é porque eu estou com medo de ser condenado, ou vou receber uma multa, etc. Não, porque simplesmente eu quero isso, mesmo que talvez de forma instintiva, natural, eu queira coisas mais agradáveis à primeira vista, ou mais prazerosas de imediato, mas quando eu me conscientizo que nada melhor é do que a vontade de Deus estar presente no mundo e na nossa vida, e que para isso eu estou disposto até a abrir mão das minhas vontades, né? Então, dessa maneira, nós motivamos e estimulamos, por assim dizer, que Deus também desperte sua vontade de continuar fazendo manutenção da energia vital para o mundo, para o universo, nesse ano que está começando. Então, com isso, com essa atitude de subordinação que devemos cultivar em Rosh Hashanah, isso desperta, por assim dizer, lá em cima, Shuv mitratzeh Kadosh Baruch Hu Keviyachol. Desperta a Deus, por assim dizer, para que Ele queira continuar reinando sobre esse mundo, atuando de forma revelada nesse mundo. Liot Melech HaOlam Bechlal, ou seja, atuando como rei do universo de forma geral, o Melech Israel Bifrat, reinando sobre Israel em particular. Vezenikra Gilui Malchuto Yitbarach. Isso que é chamado e considerado a revelação do reinado divino aqui no mundo. E, na verdade, isso significa não só garantir a cota de energia vital para que o mundo continue existindo, né? E cidades, países, que aqui não haja tufão e lá não haja vulcão, e aqui não tenha tsunami, e no mundo inteiro não haja pandemia, ou assim por diante. Aqui se trata não só de atrair uma cota de vida, de vitalidade, de energia para toda a humanidade, para todos os seres, mais do que isso se trata também de atrair e desencadear revelação divina no mundo e no universo. Ou seja, não só atrair uma nova vitalidade, uma nova cota de vitalidade e de energia, mas mais do que isso nós pedimos a Deus que a sua atuação, o seu reinado esteja de forma revelada, explícita diante de todas as criaturas. Assim nós falamos na nossa reza, nesse Rosh Hashanah, Yom Kippur, Vehofa bahadar geonu zecha al kol yoshvei tevel artzecha, que você apareça, que você esteja presente e evidente com todo o teu esplendor sobre todos os habitantes do mundo, da terra e assim por diante. E ele nos diz que esse conceito de revelação do reinado divino, da atuação de Deus que acontece em Rosh Hashanah, isso é aquilo que a Kabbalah chama de Tchatshut HaChayut, a renovação da vitalidade, da energia divina sobre o mundo, sobre o universo, que é o que acontece em Rosh Hashanah, de acordo com as explicações místicas, que Midat HaMalchut, o 10º atributo divino, a 10ª das Sefirot, é a Sefirah de Malchut, soberania. Se fala que toda vitalidade do mundo, do universo, flui por intermédio dessa sefirá, desse atributo de Malchut. E isso que nós pedimos, que isso se manifeste e se revele em Rosh Hashanah, trazendo vitalidade, bênção, saúde, parnassá, sustento para o ano inteiro. Ou seja, através disso que nós coroamos a Deus como rei em Rosh Hashanah, que nós demonstramos nossa vontade que Ele reine, nós demonstramos a nossa subordinação total a Ele, e com isso nós despertamos nele a vontade de reinar ou continuar reinando sobre nós, apesar da nossa insignificância. Então, com isso que nós coroamos a Deus em Rosh Hashanah, a gente acaba merecendo também a revelação do seu reinado, da sua atuação aqui nesse mundo. E com isso nós conseguimos, por assim dizer, encher a caixa d'água, nós conseguimos atrair uma energia vital inédita
que vai durar o ano todo, depois vai ser subdividida em 12 partes, uma para cada mês, e depois para cada dia, e assim por diante. Mas tudo isso é derivado da Sefirot, na linguagem cabalística, da Sefirah de Malchut, da 10ª da Sefirot, dos atributos, os atributos de reinado, de soberania divina. E de lá nós vamos atrair essa vitalidade, Malchut, HaMalchut Kol Olamim, para todos os universos, para o ano inteiro. Quando se fala para todos os universos, isso inclui até os universos abstratos e espirituais. Ou seja, em Rosh Hashanah, quando se fala em dia de julgamento, não é? Avaliação, é feita uma avaliação sobre todas as criaturas. Isso inclui também almas não incorporadas, pode ser almas que ainda não vieram a esse mundo, ou mesmo almas que já se foram, ou seres angelicais, anjos, criaturas celestes, etc., que se encontram nos planos elevados e superiores, como a gente diz na nossa liturgia, milonifkad kayomazeh, quem não é contado e avaliado no dia de hoje, todos os seres e criaturas, não só incorporados, seres físicos, etc., mas também até seres espirituais. Ou seja, que em Rosh Hashanah existe uma revelação divina, uma revelação do conceito de Malchut, de soberania divina, que Deus reina sobre todas as criaturas, em todos os universos, em todas as esferas, seja físicas, materiais, como também abstratas, espirituais, e o nível de energia e vitalidade novo que vai se atrair para o ano que se inicia, isso depende do nosso serviço espiritual, do nosso trabalho em Rosh Hashanah. Ou seja, essa vitalidade em Rosh Hashanah, nós temos aqui o efeito que se desencadeia, ou seja, o impacto, a importância do nosso serviço espiritual em Rosh Hashanah é algo não só global, algo mundial, é algo até transcendental, que isso envolve todos os planos, até os planos espirituais. O que os anjos vão ter no ano seguinte, o que as almas vão receber, o que as sefirot vão conter, tudo isso depende da nossa postura, da nossa atitude em Rosh Hashanah. Ela, o Hayut Hadash, ou seja, que nesse dia nós atraímos uma nova energia, uma vitalidade inédita, Lekayemu Lachayot, para dar vida e existência para todos os mundos e universos, desde os níveis mais elevados espirituais até o nosso plano terrestre, ou seja, há uma renovação completa, como o mundo está sendo recriado. Nós falamos, essa renovação existe cada dia e cada instante, mas em Rosh Hashanah, literalmente, isso se renova na sua forma mais ampla, mais genuína, né? Como estamos criando um novo mundo, com as suas novas oportunidades, etc. Mas toda essa recriação, toda essa renovação, essa renascença do mundo físico e espiritual depende do quê? Tudo isso depende do que ocorre aqui conosco no plano inferior, da nossa postura, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, nossas decisões, e principalmente das nossas ações. E por isso foi dito, Tiku Bachodesh Shofar, toquem no mês, naquele mês Shofar. Esse mês é chamado de Chodesh, sem especificar qual, porque não é apenas mais um mês do ano, esse é o mês, é o Chodesh de Hadash. Aqui, Rosh Hashanah é o momento no qual nós atraímos de fato uma energia totalmente inédita, completamente renovada, alguma novidade total que vai vir a partir de agora, através do quê? Do serviço espiritual nosso aqui embaixo, que está expresso no toque do shofar. Então, isso que ele nos diz, a revelação dessa vitalidade inédita, que ocorre em função da revelação do reinado divino sobre o mundo, isso depende não dos anjos, não das almas, depende de nós aqui embaixo, Maseh Atachtonim Dafka. E esse é o conteúdo, a mensagem espiritual e mais profunda da mitzvah do toque do shofar. Não é só a parte técnica, se um som é tu, e o outro é tu, e o outro é tu, tudo bem. Na Halachá está detalhado quantos toques, em que sequência, de que maneira, mas o conteúdo espiritual, o que isso significa, é o que nós estamos nos aprofundando nesse estudo. Shei Avodá, nós vamos ver que esse toque do shofar, o que ele representa, esse é o trabalho espiritual que efetua essa façanha, Poelet Gilui Malchutoi Barach, que desencadeia, que se revele
o reinado divino sobre o mundo, universo, renovando o contrato, renovando essa energia, essa vitalidade divina para todo o ano que se inicia. Por isso nós falamos Tiku Bachodesh Shofar. Bachodesh aqui, no mês, sem especificar qual, ou seja, esse é o momento do Hadash, de atrair aquilo que é novo, o momento do renascimento, da renascença, um momento de atrair essa vitalidade inédita que vai ser atraída para o ano todo. E nós vamos ver, como nós já falamos, que isso é realizado, está simbolizado na mitzvah do toque do shofar. Nós vamos ver como e por que isso se associa com o shofar, como isso está relacionado com o shofar. Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, nós vamos voltar a isso. Agora, por enquanto, ele continua nos explicando o que se passa em Rosh Hashanah, ou seja, confrontando com o primeiro Rosh Hashanah, dia da criação da humanidade, do primeiro ser humano, que, como explicamos, Deus criou o ser humano não por méritos, porque ele ainda não existia para ter conquistado algo por mérito próprio. Ele não teve ainda a oportunidade de mostrar serviço. Assim foi na primeira vez, mas só na primeira vez Deus falou, tudo bem, na primeira vez eu faço, e como ele fez, por bondade gratuita, a troco de nada, sem mérito, sem merecimento. Mas a partir de então, Deus estabeleceu, e na verdade isso é para o nosso bem. A gente podia perguntar, se Deus é bondoso, então, sabe, ele podia continuar dando para nós de forma infinita e ilimitada, como ele é infinito e ilimitado, não é? Sem cessar, sem parar, e até independente das nossas ações. Faço bem, faço mal, faça chuva, faça sol. Deus está acima de tudo isso. Então, ele poderia continuar nos dando bem de forma incessante, todos os anos, sem depender, sem condicionar isso, os nossos atos, nossas atitudes ou nossos merecimentos. Mas na prática nós vemos que não, que ele sim condicionou. Ele falou, na primeira vez foi uma bondade gratuita da parte dele, mas a partir de então ele estabelece, a partir de agora vai depender dos seus atos. Por quê? Porque Deus é bom, e ele é a essência do bem, e a natureza do bom é querer fazer o bem. Para fazer o bem, como nós falamos, tem que ter quem receba o bem, que somos nós. Mas Deus, na sua perfeição, ele é tão bom que ele quer o bem perfeito, da melhor maneira. O bem, quando dado de bandeja, de graça, a troco de nada, ele não é meritório. Não só que não é meritório, pode vir fácil, mas como diz o Zohar, isso é chamado Nahama de Kisufa, o pão da vergonha. Algo que a pessoa não fez jus, a pessoa não trabalhou, não se empenhou, não conquistou, ele pode receber de forma fácil. Mas isso é até um pouco vergonhoso. Isso é algo que baixa a dignidade. Ou seja, o verdadeiro mérito, e na verdade também até a satisfação pessoal. Você pode receber uma coisa de graça, mas a tua realização é muito maior, a tua satisfação, quando aquilo vem não de graça, mas vem em consequência e decorrência do teu empenho, do teu esforço, daquilo que você trabalhou, daquilo que você fez e realizou. E como Deus queria que nós não fôssemos e nem nos sentíssemos parasitas ou criaturas não meritórias, por isso ele estabeleceu isso para o nosso bem, para o nosso interesse. Que a bonança, que as coisas positivas viessem a partir da criação do ser humano, viessem não de forma gratuita, não a troco de nada, mas sim viessem dependendo dos nossos méritos, dependendo daquilo que nós produzimos e fazemos de bem. Porque daí nós nos tornamos merecedores. E quando nós nos tornamos merecedores, nós então fazemos jus a isso. Então nós exercemos o livre-arbítrio, fazendo a escolha certa, quando poderia ter escolhido outras coisas mais fáceis, cômodas, atalhos, etc., a lei da vantagem, mas aqui não, nós renunciamos a uma série de tentações para escolher o que é certo, simplesmente porque é certo e não porque me interessa, é mais conveniente, é mais gostoso, é mais atraente, etc. Isso que Deus queria, que a gente exercesse o livre-arbítrio, que nós nos tornássemos meritórios, que nós fôssemos merecedores e conquistássemos esse bem, essa recompensa, né? Que isso não viesse de graça para o nosso bem, e assim a nossa
nossa sensação de autorrealização, de satisfação, de plenitude é muito maior. Então, isso que ele nos explica, no início da criação, o mundo foi criado quando surgiu na vontade divina por si só. Não havia quem despertasse a vontade de Deus, porque não havia mundo nem tampouco criaturas. Então, no início, foi simplesmente uma vontade espontânea de Deus, não buscando qualquer satisfação, um gesto altruísta de Deus. Como nós falamos, Deus, isso não faltava para ele. Deus não tem carências, não tem necessidade. Ele fez isso simplesmente bechesed chinam, por uma bondade gratuita. Como está escrito no versículo nos Salmos, que amarti olam chesed bane, eu disse que haja um mundo, que o mundo seja construído com bondade e por bondade. Foi uma bondade divina construir o mundo, não é criar o mundo. Isso é decorrência, é algo altruísta por parte de Deus, decorrente simplesmente da sua bondade. Então ele nos diz, mesmo que no início, na criação original, as coisas aconteceram por bondade gratuita, a troco de nada, por assim dizer, da parte de Deus, porque simplesmente, de acordo com o que dizem os livros, Allah birtzono barach leitaneg me'avodatam shel Israel ba'olam hazeh hagashmi hashafel, Deus teve uma vontade, um desejo, e vontade e desejo, quando não é algo racional, uma vontade não é baseada na lógica, é um desejo, uma paixão, um desejo é uma coisa que está acima da lógica, então não tem explicação racional para isso. Então aqui também, se a gente perguntar, mas puxa, por que Deus quis isso? Independente de eu não compreender os motivos de Deus e não entender a lógica divina, mas aqui nem é uma questão de lógica e raciocínio, é mais do que isso, é algo transcendental, suprarracional, acima da lógica e da razão, é vontade, uma paixão. Deus teve uma vontade, teve um desejo, e assim ele estabeleceu de ter prazer do nosso serviço espiritual aqui nesse mundo terrestre, nesse mundo inferior. Ele queria que Bnei Israel cumprissem aqui a Torá, e isso iria lhe causar, essa foi sua vontade, e ele se condicionou para que a realização dessa vontade lhe cause prazer. Por quê? Qual a explicação disso? Não tem explicação, isso é uma vontade, não dá para entender. Mas de qualquer forma, ao início da criação, isso tudo correu de forma espontânea e gratuita. Mas isso aconteceu somente antes do início do Gênesis, porque ainda não havia criação, não havia quem conquistasse as coisas por mérito próprio, fizesse jus. Porque para que Deus crie e governe esse mundo, para que Deus esteja reinando sobre esse mundo, é necessário o tzimtzum. Isso causa, por assim dizer, até uma condensação da força divina, ou seja, para haver um mundo finito, limitado, como o nosso. Então, a força divina, que é a força de energia vital para o universo, ela também tem que se condensar, ela também tem que se sintetizar, como se diminuir. E por que isso é do interesse de Deus? Ou seja, Deus aqui ele se condensa, por assim dizer, para revelar a sua atuação, o seu reinado aqui nesse mundo. E esse é o motivo, ou seja, do que aconteceu no Gênesis, na criação original. Por assim dizer, Deus faz esse tzimtzum, essa condensação, essa contrição, etc. Por quê? Para que haja um mundo como o nosso, para que possa surgir um mundo limitado, físico, material, terrestre, materialista, etc. E nesse mundo seja cumprido o propósito da criação. Se preencha a sua vontade, fazendo uma moradia para ele aqui no plano inferior, cumprindo nesse mundo terrestre material, Torá e mitzvot, etc. Isso foi na primeira vez, ou seja, que as coisas surgiram pela vontade divina gratuita. Porém, a partir de então, como nós falamos, as coisas já não vêm de cima gratuitamente, isso até para o nosso bem, não é por Deus nos livre a avareza e etc. Para o nosso bem, Deus quer que a gente faça jus e mereça. Para a gente poder atrair, despertar ou manter, estimular e também manter essa vontade divina de pé, a vontade de reinar sobre esse mundinho nosso aqui, o que exige dele até esse tzimtzum, essa condensação, essa contrição, essa limitação para estar atuando nesse mundo físico, material limitado. Então, essa manutenção da vontade divina
de estar emitindo energia para o mundo e as criaturas, a partir de então, depois da criação, Zetalui B'Maseh Atachtonim, isso passa a depender das nossas ações, das nossas atitudes aqui embaixo. Então, a partir de então, agora, no momento atual, depois que já fomos criados, Zechut Kiumam, o mérito, ou seja, nós temos que existir, subsistir, viver por mérito. Tem que conquistar. Não existe um direito adquirido, já que foi criado, ele me pôs no mundo, então ele tem a obrigação de me alimentar. Então ele diz não. Na primeira vez ele nos pôs no mundo, por assim dizer, de graça, a troco de nada, mas desde então, Zechut Kiumam, o mérito da nossa existência ou sobrevivência, Eina Chesed Chinam, isso não depende de uma bondade gratuita à toa, ela Kium Talui B'Maseh Atachtonim, essa manutenção da vitalidade, da energia, da presença de Deus nas nossas vidas vai depender das nossas atitudes aqui embaixo. Shebnei Israel tzrichim leorer kivyachol et retzono yitbarach. E se fala que o povo de Israel, eles têm essa habilidade, essa capacidade de despertar, por assim dizer, a vontade divina de reinar sobre o universo, ou seja, que Deus aceite, por assim dizer, até se condensar, se espremer, se limitar, por assim dizer, para estar aqui nesse mundinho limitado, físico-material. E na verdade, só através dessa vitalidade divina que o mundo vai existir. E quem tem a possibilidade, quem tem a habilidade de fazer isso, se fala que Bnei Israel, através do seu serviço espiritual, particularmente em Rosh Hashanah. Isso que ele nos fala agora. Quando que se pode despertar e remotivar ou estimular essa vontade de Deus de continuar aqui? Sabe o que? Vamos manter o contrato, vamos renovar por mais um ano, até Mashiach. Então, quando se tem o poder, a possibilidade de atrair essa vontade divina, ou de manter essa vontade divina, de estar atuando, vivificando, dando energia vital para o mundo, isso ocorre em Rosh Hashanah. Como nós falamos que nesse dia de Rosh Hashanah, a cabeça do ano como a cabeça que rege todos os órgãos do corpo, nesse dia nós obtemos uma cota geral para o ano inteiro que está se iniciando. Enquanto que a cota anterior, a cota referente, a cota de vitalidade e energia para o mundo, universo, criaturas, a cota referente ao ano passado, ela é retirada, ela desaparece na noite de Rosh Hashanah, no início do anoitecer, ou seja, quando termina a véspera de Rosh Hashanah, se inicia e ela só vai se consolidar e retornar de forma definitiva no dia seguinte através do toque do shofar. Então, da noite de Rosh Hashanah até o dia seguinte, independente de fusos horários no mundo, tem lugares que para nós, quando o Rosh Hashanah está iniciando, mas sei lá, na Austrália, no Japão, lá já tocaram o shofar, mas de qualquer maneira, sem entrar nisso, que os livros até perguntam, bom, e desde o anoitecer de Rosh Hashanah até o dia seguinte, quando se toca o shofar, ou nesse ano, quando cai em Shabbat, que só vai se tocar o shofar no domingo, como o mundo está vivendo, existindo. Então, se diz que há uma cota reserva de manutenção para essas horas, para esse período, até que a gente toque o shofar, e com isso, não, aqui não é só tocar o shofar, mas com tudo que isso carrega junto consigo, com tudo que traz junto consigo, com os sentimentos envolvidos, com os pensamentos que nós temos nesse momento, com a tshuva que a gente desperta durante esse toque, com as boas decisões sólidas que a gente toma, de mudar positivamente a nossa vida, enfim, isso tudo representa o toque de shofar. Com isso nós atraímos a vitalidade nova para o ano inteiro no dia de Rosh Hashanah. Então ele nos fala, quando nós vamos discutir a renovação do contrato, quando é o momento, quando é o tempo ideal, adequado, que Bnei Israel precisam despertar, por assim dizer, em Deus, a vontade e o desejo de continuar nessa empreitada, de continuar dando manutenção para o mundo, para todas as criaturas, para cada um de nós, em forma de saúde, de bonança, de sustento, de naches, de todas as coisas que precisamos, de sucesso. Então, o momento de despertar tudo isso, essa vontade em Akadosh Baruch Hu.
que essa vontade é de dizer, Deus, esteja presente no mundo, esteja presente de forma revelada, evidente, no mundo, nas nossas vidas, né? Nas nossas famílias, dentro do meu ser. Então, o momento que veio de despertar em Deus, etaratzon limloch alehem, a vontade que Deus tem, a vontade, e Deus só vai fazer de bom grado e boa vontade, vai reinar sobre nós. Ele não quer impor isso, não quer fazer a força. Ele é onipotente, ele podia, né, como um ditador, dizer, reinar, mas não é o desejo dele. Por quê? Porque ele criou o mundo para fazer o bem, ele quer o bem para a satisfação nossa, inclusive das criaturas. Então, como nós falamos aqui, tem que ser algo recíproco, de vontade de ambos os lados. Quando nós podemos despertar essa vontade em Deus, de renovar a vitalidade para a criação, de fazer o mundo renascer, em Rosh Hashanah. Por quê? Porque na véspera a cota se expirou, a cota de vitalidade do ano anterior terminou. משום שהחיות של כל העולמות, כולל של העולם הזה, מהשנה שעברה מסתלק בתחילת ראש השנה, essa cota, ela é retirada, desaparece desde o início da noite, no anoitecer de Rosh Hashanah, ביום זה, e portanto, quando chega o dia de Rosh Hashanah, essa data, צריכים להמשיך חיות חדש, nós precisamos atrair uma nova vitalidade, uma nova cota de energia inédita sobre o mundo, sobre todos os mundos e universos, como falamos, Leshoná Abá, que vai se propagar, vai ser extensiva para o ano inteiro que está se iniciando. Pois a vida, a existência e o nível, a qualidade de vida, inclusive, de todo mundo, depende da vontade de Deus. Dele querer, inclusive, até, por assim dizer, se limitar para estar atuando nesse nosso mundinho aqui. Então, já que Rosh Hashanah é o aniversário da criação do ser humano, e quando a cada ano é o aniversário também do contrato, quando ele é renovado a cada ano, porque na véspera expira e tem que se renovar. Vamos renovar, há uma vontade mútua de continuar. Ele nos diz, por isso, Velachem Rosh Hashanah o Yom Adin. Aqui ele está nos explicando o significado mais profundo e místico da data de Rosh Hashanah. Ele nos diz, por isso, o dia de Rosh Hashanah é o dia do julgamento, não só o julgamento das nossas ações, o que foi feito de bom, e Deus nos livre o contrário, o que vai ser recompensado, o que deve ser punido, purgado, etc. Mas mais do que isso, é um dia de avaliação de como andam as coisas. Será que o propósito divino está sendo alcançado, está sendo atingido? Nós estamos realizando o propósito da nossa criação, nós estamos cumprindo o nosso papel. Nos diz, Rosh Hashanah Yom Adin, é o dia que se julga e avalia tudo isso. Shebo danin et adam, nesse dia o ser humano é julgado, al ma'asav she'avru b'shana she'avra, sobre todas as ações que se passaram com ele no ano que terminou. Porque para poder receber crédito, para poder renovar essas cotas, para poder atrair uma energia nova para o ano que se inicia, existem lá acusações, promotorias, questionamentos, contestações al Adam sobre a pessoa. Será que ele merece? Será que é compatível? Que a vontade superior, divina, se manifeste nele ou no mundo, de forma revelada e evidente, mas ele não se conduziu tão bem no ano que passou. Teve vários escorregões e etc. E isso tudo tem os promotores que questionam, que contestam e etc. Não é? Então imagine você, se a gente falasse em crédito bancário, não é? Então imagine que você contraiu um empréstimo para tocar o seu pequeno negócio. E você foi até o banco e etc. E você conseguiu um crédito, não sei, 100 mil reais para o teu negócio. Isso tinha um prazo de validade. E foram vencendo as parcelas, mas a pessoa atrasou e não pagou a segunda, a terceira, a quarta, e está um pouco devedor, e, enfim.
E depois imagine, agora a pessoa quer ampliar o seu negócio, ou abrir uma filial, ele quer um novo crédito, não é? Então é claro, se ele vai procurar o gerente, vai dizer, eu quero um crédito, ele vai olhar, deixa eu ver tua ficha, como você tem sido um bom pagador, como você tem atuado, comportado, isso é só um exemplo para a gente aproximar isso um pouco mais da nossa compreensão, mas de forma geral a gente diz que o mesmo acontece conosco também em relação a Deus, que o dia de Rosh Hashanah, aniversário do ser humano, é o dia em que se avalia cada um de nós, e a partir disso se estipula como vai ser a cota que vamos obter no ano seguinte. Hoje paramos por aqui, se Deus quiser, amanhã continuamos. Tenham um ótimo dia e somente boas notícias. Tudo de bom para vocês.